Eu acho que sou eu que vou fazer a resenha, né? Peraí. É, eu tinha trocado com o Pedro, eu fiz na semana passada. Aqui. É, tá todo mundo vendo? Espero que sim. Sim. Bom, eu vou apresentar essa resenha aqui, mas ela não é tão detalhada porque como a reunião passada não foi gravada por conta do experimento, que eu não vou falar aqui do experimento dela, eu tô me baseando nas minhas anotações. Então talvez alguma coisa fique meio incompleta. Mas aí na semana passada, a Emily, que faz pós-doc lá na Johns Hopkins, apresentou para gente sobre estimulação magnética transcraniana, também chamada de TMS. Tá? O TMS é uma técnica não invasiva muito utilizada no campo da neurociência cognitiva. Ela usa campos magnéticos para modular a atividade neuronal em áreas específicas do cérebro. Eu vou mostrar uma foto de como faz isso, então é tranquilo. Só tá, eu acho que está dando eco no microfone de alguém, mas não sei. O meu tá fazendo uma coisa, de vez em quando falha um pouquinho o seu microfone. Vocês estão com isso também ou não? Tá falhando para vocês? Não, mas tá de boa. Tá bom. Acho que pode ser o eco do seu microfone, Aniela, que aí deve causar isso. Abaixa o meu volume para ouvir o seu. Aí você olha agora se continua. Então ele usa campos magnéticos para modular a atividade neuronal em áreas específicas do cérebro. Ela comenta que isso é um método causal, que quando você joga esse pulso, meio que prejudica, entre aspas, temporariamente, o funcionamento de alguma área que você queira perturbar, digamos assim. Ela comentou um pouco sobre a história, falou que o Michael Faraday, em 1831, ele foi criar uma bobina e acabou desenvolvendo um dispositivo que era meio que base para o que em 1865 na Universidade de Sheffield, desenvolveram esse TMS. Então é bem antigo, mais ou menos, é mais antigo do que o EEG como a gente conhece hoje. E ela tem sido muito usada, a TMS, no tratamento de depressão. Até a gente teve o depoimento de um colega aqui do laboratório, que acho que foi o Van, comentou que está pensando que vai ter um protocolo para utilizar isso daí também. Ok. Tá, eu trouxe aqui à esquerda, a gente tem mais ou menos como os campos magnéticos e o campo elétrico funcionam. Então, a gente tem esse aparelhinho aqui, ele solta esses pulsos magnéticos, aí vocês veem que está em vermelho o pulso magnético, aqui. Aí, como todo pulso magnético ele está acompanhado de um campo elétrico e o vice-versa também acontece, aí esse pulso magnético aqui gera uma corrente elétrica no cérebro, que equivale, no caso, às maior ativação, no caso, sinapse ou algo nesse sentido. Então, você pode gerar uma ativação. Aí, um campo magnético gera esse efeito elétrico. Aí, aqui eu trouxe uma foto de como funciona. É um aparelho bem parecido com o que a Emily mostrou para a gente. Ela fez toda uma apresentação de como funciona na prática esse método. Aí, aqui a gente tem o campo magnético gerado por esse aparelhinho, que é a parte do TMS, que é essa concha, coil, acho que é isso, né? Coil concha, não lembro a tradução. Mas aí tem um campo magnético, gera uma corrente elétrica, induz uma corrente aqui no cérebro. E aí o campo, aparentemente, Coil é mola. Coil é oi? mola. Coil, Mola? mola. Tá, então a gente tem a mola aqui. Aí, ó, que interessante. O aparelho gera um campo magnético por meio de um campo elétrico que ele gera dentro de si, ó. Tá vendo essa setinha verde aqui, ó. Uma corrente elétrica aqui, né, ao redor, dentro dele, gera um campo magnético fora, que é induzido aqui dentro do cérebro também, outro campo elétrico. Uma corrente elétrica, perdão. Aqui a gente tem uma foto do pessoal usando, então você vê que as pessoas elas usam aqui é bem tranquilo. O aparelho ele
ele mede, ela mostrou um pointer, que é tipo uma canetinha que você bota em algumas partes do cérebro e você consegue fazer um crânio, um modelo de cabeça, você identifica bem as partes e o computador meio que faz um mapeamento. Aí teve até, ela comentou que eles lá na Johns Hopkins usam um fMRI para deixar mais... Usam ressonância magnética, não sei se é funcional, para analisar com mais certeza o cérebro da pessoa, para saber se está apontando com mais certeza ainda. E aí, o pesquisador coloca esse aparelho em cima e dá uns pulsos. Ele possui um limiar, digamos assim, então, é uma certa quantidade desse pulso magnético que cada pessoa começa a sentir, e começa a sentir de fato. Ela comenta um pouco que pessoa que usa cafeína precisa de um pulso maior para começar a sentir o efeito do TMS. E comentou que trabalhos têm dificuldade de encontrar significância estatística, porque aparentemente o efeito é bem pequeno. Ela comentou um pouco sobre condições experimentais, então ela falou de dois tipos de corrente, que era a sham, que é meio que a condição controle, é uma condição em que não há o pulso magnético, e a corrente real, que seria a condição experimental, que é o pulso magnético em si. Ela mostrou bem na prática como é que funciona, ela mostrou nos vídeos e coisas assim. Ela comentou que tem meio que uma equipe do SAMU, entre aspas, apostos, assim, no laboratório, caso dê ruim, de algum problema. Ahn, acho que foi a Diane que perguntou a diferença entre TMS e o TMS repetitivo. Ela comentou que esse repetitivo é um trem de pulsos que é mais voltado para tratamento de algum problema que você tenha. Só que ele possui algumas limitações, que é a resolução temporal e espacial baixa e o alcance apenas a estruturas corticais. E aí, por fim, ela falou um pouco sobre a própria pesquisa, que trata que não pode falar porque está em andamento. Mas foi isso na reunião passada. Obrigado. Ótimo, adorei. Muito bom. Fez a gente lembrar de tudo. Pode? É Olivia? Sou eu. Então vai. Bora lá, então. Bom, eu vou compartilhando a tela entre a apresentação e a plataforma, né? Hoje, como a gente viu agora há pouco lá no cronograma do Lab, eu vou falar sobre a plataforma de desenvolvimento que chama Lookit, que é a que eu estou usando para o meu experimento. Trouxe também 2 artigos que vão mostrar como é possível fazer esse tipo de experimento, principalmente para o tipo de tarefa que a gente está desenvolvendo, e acho que pode ser uma plataforma útil para muita gente, né? Menciono sempre a Lara, porque eu sei que a Lara está trabalhando com crianças, então acho que isso poderia ser muito útil para muita gente. Como o Pedro colocou agora há pouco, ainda tem muita coisa a aprender, mas muita mesmo, porque são vários tipos de protocolos que podem ser desenvolvidos nessa plataforma. Então, eu sei de um, né? E mesmo assim, quando qualquer pequena alteração, como é uma linguagem que eles chamam de linguagem de texto, não exatamente de programação, é tudo novidade, é tudo uma descoberta. Então, ainda tem muita coisa, mas eu vou mostrar pelo menos o meu protocolo hoje, né? Que é de um estudo de Looking While Listening. Então, a plataforma é o Lookit, eu coloquei o título como Desenvolvendo Experimentos Psicolinguísticos no Lookit. Vou ter que mudar aqui. O que é o Lookit, então, primeiro? É uma plataforma online para desenvolver experimentos comportamentais sobre o desenvolvimento cognitivo. O público-alvo é criança ou adolescente, mas eu vi que você pode também colocar experimentos para adultos lá. E quem criou essa plataforma foi o MIT, né? Lá de Massachusetts. E eles que provêm todo o suporte quando você precisa entrar em contato por alguma questão, é com eles que você vai conversar. Então, você tem uma plataforma que se chama Children Helping Science, que é essa plataforma que você tem como um local onde os experimentos desenvolvidos no Lookit, eles são hospedados. Esse site ele é muito bacana, porque se eu mostrar ele aqui, deixa eu abrir ele para vocês verem.
ele tem ali, depois que você coloca, vocês estão vendo a minha tela, né? Que eu mudei aqui da apresentação. Sim? Sim. Sim. Legal. Aqui é toda a plataforma que você consegue clicar, participar num estudo e você consegue ver os estudos desenvolvidos por vários laboratórios. Então, você pode procurar ou por faixa etária, ou pelo laboratório, ou pelo título e tudo mais. Então, ele é uma grande biblioteca de experimentos em psicologia do desenvolvimento e para várias faixas etárias, né? Então, você pode clicar em um aqui, você vê a universidade, de quem é, seleciona uma criança e quando você quer, se você quer ou não participar, né? Eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas de qualquer forma, para vocês conhecerem a plataforma, deixei aqui o QR Code para vocês terem acesso mais fácil. Tem a versão também em português. Tem em várias línguas, na verdade. E qual é a diferença entre o Lookit e o Children Help in Science? O Lookit é essa plataforma do MIT que vai servir para você desenvolver o experimento. Já o Children Help in Science, ele é um domínio onde os experimentos são armazenados e divulgados para as famílias cadastradas e para o público em geral. Então, isso é um dos grandes benefícios da gente divulgar essa plataforma, porque as famílias elas podem se cadastrar, vira um grande banco de dados para as pessoas, e aí, se eu desenvolvo um experimento com crianças de 2 anos, e eu preciso depois, eu publico outro experimento com outro protocolo, essa família que já estava cadastrada, ela pode selecionar a opção de ser contactada novamente, para que quando houver um experimento que se enquadre nos critérios daquela criança, essa família seja contactada de novo. Então, isso que é muito legal na plataforma, quanto mais a gente divulgar, mais adesão a gente vai ter. E quais são os tipos de experimento que você pode realizar nessa plataforma do Lookit? Você pode trazer um link externo, então se você tem um link de um outro estudo, você pode inserir ele para ficar disponível nessa página do Children Help in Science, que é essa grande vitrine de experimentos. Você pode também fazer uma reunião, que você vai marcar um horário com a família e você vai rodar o experimento com essa família. É o único tipo de recurso que você vai poder ver o teu participante. E o terceiro, que é você criar o experimento. Você cria os seus experimentos pelo Experiment Builder e ele vai ficar disponível nessa plataforma do Children Help Science. E aí eu vou mostrar para vocês esse terceiro aqui com o protocolo de um experimento de Looking While Listening, que é aquela técnica que ou a criança ou o adulto, ela vai estar exposta a 2 imagens, ou até 3, dependendo do protocolo, simultaneamente um estímulo auditivo, e você vai acompanhar para onde aquela criança ou aquele adulto ele está olhando depois do estímulo auditivo. Né? Então, a gente vai se concentrar nesse terceiro aqui, porque os outros dois eu não testei, não sei como é que é. Então, e que eu sem querer voltei. Quais as vantagens? Como eu falei, tinham 2 artigos bastante condizentes com esse tema de realizar um experimento online, né? Principalmente quando você testa criança, que é sempre muito difícil, né? Você achar o público, você ter adesão à pesquisa e todas as questões procedimentais de você conseguir executar o seu teste com crianças. Então, eu deixei aqui 2 artigos que eles falam exatamente, eles fizeram análises comparativas de estudos em outras plataformas, tipo o Code, se não me engano, o próprio Zoom, como uma plataforma para desenvolvimento de estudos cognitivos, e experimentos que fossem online pela webcam para rastreamento ocular, né? Então, um deles é o Webcam as Windows to the Mind e o Comparing Online Webcam and Lab-Based Eye Tracking. Então, você tinha ali comparação nos dois de 3 tipos de experimentos. E as vantagens que eles apontam, primeiro, a praticidade na coleta de dados. Como eu estava dizendo, com criança é tudo muito mais protocolar, mais burocrático e mais difícil, desculpa, de você coletar os seus dados. E esses artigos, eles apontam evidências robustas de que, para a tarefa de identificação lexical, a diferença entre o eye tracker e o rastreamento online não era significativa,
Portanto, o Expert Online é uma ótima alternativa. E só falar, poxa, mas a precisão do eye tracker, ela é muito maior. Sim, ela é maior, ele é mais sensível a essas medidas. Porém, o que os artigos vão chamar a atenção, principalmente esse Webcam as a Window to the Mind, é que quando você tem um protocolo muito específico, por exemplo, para sensibilidade fonológica, o eye tracker ele é mais adequado, porque você vai ter uma precisão ali em milissegundos do processamento muito maior, em comparação a um estudo de identificação de imagem, por um exemplo, que é o que a gente fez. Então, lógico que o tipo de tarefa, ela influencia, né, no tipo de coleta desses dados, se vai ser com eye tracking, com o aparelho, ou com o rastreamento ocular através da webcam, mas que não era significativo num caso de um experimento de identificação de imagem. Em relação ao Lookit, propriamente, que nenhum dos artigos analisou o Lookit em si, né, mas o que eu coloquei aqui para vocês é que quanto mais pessoas utilizarem a plataforma, como eu falei antes, mais famílias cadastradas nela, a gente tem mais adesão aos testes e difusão do conhecimento científico. Porque uma vez que essa família está cadastrada e ela consegue ter acesso, ela conhece, ela pode ficar interessada por vários outros estudos e também, como eu disse, ela fica ali num banco de dados de famílias, por exemplo, que falam português brasileiro. Então, quanto mais a gente usa, mais famílias são contactadas, mais famílias ficam nessa base de dados e aí a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Vai ser benéfico para todos os lados. E aí, por onde começar? Bom, deixei os links aqui, tem um tutorial, Getting Started, Lookit Documentation, e é gigante. Então, esse protocolo vai te acompanhar, essa documentação, ele vai te acompanhar pela vida inteira. Porque qualquer mini dúvida que você tiver, você vai recorrer a essa documentação. E aí você tem exatamente vários passos. E nem tudo fica claro. Então, a documentação inicial, ela vem dizer para gente que você levaria de 5 a 10 horas para completar esse protocolo. Só que, na verdade, de 5 a 10 horas, se você entendesse tudo de primeiro, se você já tivesse muita experiência em executar as coisas. E a vida não é assim, não é mesmo? Então, a gente sempre vai retornar a esse documento para olhar todos os passos e depende, logicamente, do tipo de protocolo que você está desenvolvendo. Porque para cada tipo de tarefa, não sei se já dá para ver aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ainda não. Você consegue ver qual tipo de experimento você quer executar. Então, ele vai te ensinar a fazer ali o código, entre aspas, porque se alguém aqui entende de linguagem de programação, a plataforma fala para a gente que o JSON não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de texto. Mas, grosso modo, para quem não entende como eu, era tudo código e a dificuldade era absurda. Então, lógico que a gente se familiariza com as coisas, mas cada tipo de protocolo ele vai te exigir um tipo de código, né, de formação ali diferente. Então, vou mostrar para Posso vocês. fazer uma pergunta? Claro. Você começou de um código já feito ou você começou do zero? Existem quadros que são chamados de frames em comum que você precisa ter até para que o programa ele entenda como executar aquilo ali. São coisas mais como de configuração do que a própria tela que você quer mostrar para o seu participante. Então, você tem esse tutorial aqui de tipo, Common Frames e que você precisa colocar. E você tem a base, por exemplo, como eu estava dizendo, desse protocolo de um experimento de Look While Listening, né? Eu estava até olhando, vejam como tem vários parâmetros aqui. Você pode colocar, tipo, comum a todos os quadros, né? Tudo que precisa ter. E cada tipo de frame, que são chamados quadros, são as telas que o participante vai ver. E aí depende do que você quer mudar. Então, se você quer um experimento de Look While Listening, você tem aqui como você pode executar. E eles te dão esses exemplos, só que você vai adaptando. Então, você tem uma base que pode ser usada como exemplo, né? Você coloca aqui a questão da imagem, o tipo de quadro que ele vai
executar, para o programa entender qual é o tipo de tela, as imagens que você precisa, onde essa imagem ela vai aparecer, se é para a tela inteira, se é à esquerda, se é à direita, o diretório onde o programa vai buscar essa imagem, e, enfim, né, você vai colocando aqui os parâmetros que você precisa. Então, tem coisas que são adaptadas, que você vai vendo quais parâmetros colocar. Aqui, por um exemplo, a minha é uma imagem sempre à direita e à esquerda, um protocolo típico de tarefa de local while listening, então a posição a gente vai adaptando, mas ele tem vários exemplozinhos. Então, ele é uma mistura de coisas comuns e coisas elaboradas, porque você vai adequando aquilo que você precisa. Foi? Alguém mais? Mas eu vou chegar aqui. Então, essa documentação ela é bem grande e ela já vai te seguir aí pela vida. O segundo passo é você fazer o teu cadastro no Slack Workspace, que você precisa pedir um invite, que é a plataforma do Lookit, né, do MIT, para poder ser cadastrado. Você vai colocar teu e-mail e teu nome, e eles vão liberar o teu acesso a essa plataforma aqui, que é tipo o local de suporte deles. Então você consegue interagir com a equipe, com os desenvolvedores, e você consegue também interagir com os pesquisadores. Então você vê aqui a galera falando alguma coisa, ou parte de tutorial. Então, por exemplo, olha eu aqui, para não dizer que é mentira, tem de 19 de agosto, eu já estava novamente pedindo para ele se havia uma forma mais simples de eu colocar 2 áudios em um mesmo frame. Então, assim, volta e meia, eu escrevi bastante lá, né, desde o início, e eles respondem, são super solícitos e tal. Ela, né, essa moça trabalha lá no MIT e, enfim, falou: "Ó, você tem algumas opções de fazer, dá uma olhada em como você pode fazer". Enfim, a gente vai dialogando, vai conversando, né, caso não ache no tutorial, ou então você pode jogar aqui na barra de pesquisa para tentar encontrar alguma pergunta que pode já ter sido feita. Então isso é muito, muito útil, provavelmente vocês vão precisar em algum momento. Então, façam um cadastro lá. Ele é o principal meio de comunicação sobre novos recursos, práticas recomendadas, etc. É onde você vai, em caso de dúvidas ou solicitações de suporte técnico. E também, que é muito importante, que é a etapa que a gente está chegando agora, que é a revisão por pares de outros pesquisadores. Então, vocês olharem aqui na parte de researchers, você vê muita gente, I'm still looking for feedback, e aí precisa de gente para fazer tipo uma análise de peer review de revista para avaliar o teu experimento. Então, isso é legal, porque ele vai ali para que outros pesquisadores analisem, além da própria equipe do Lookit, porque eles precisam estar de acordo com todos os protocolos de segurança e as normas de uso da plataforma, mas também para que outras pessoas analisem seu estudo. Então, depois que ele passa por uma peer review, você tem o teu estudo aprovado e aí ele entra lá, né, aqui no Science, no Children Help Science, né, ele fica aqui na plataforma. Você vai precisar de um acordo institucional. Então, isso tudo foi feito logo quando eu cheguei aqui. Você precisa ver com a instituição que você trabalha se tem um acordo institucional com o Lookit. Ele é obrigatório para você realizar ou elaborar experimentos. O pesquisador principal que elabora o estudo, fica lá na página, ele precisa estar vinculado a um laboratório e precisa ver esse acordo institucional. E se não tiver, vai verificar a lista de instituições associadas. Se ele não tiver, ela foi atualizada em dezembro de 23, então, por exemplo, a Université de Paris ainda não está aqui. Se a gente jogar, que eu cheguei aqui em abril, mas você joga o nome da universidade, ou então você já pede, né? Você já sabe que não tem, você já pede o teu associação. Então, caso não esteja, você envia um e-mail para a equipe do Children Health and Science para ser adicionado a um acordo existente. E se não houver nada existente?
Você vai Por exemplo, pedir. aqui não tem nada existente. Aí a gente entra aqui no Institutional Agreement, vai preencher esse forms em PDF e vai pedir a associação do nosso laboratório à plataforma. E aí isso já é bem legal, a gente já poderia até fazer, porque quem precisar, colhe as assinaturas e envia para o e-mail dessa etapa aqui. Muito legal, vamos fazer. Que é bem prático, e eles são até bem rápidos. Eles têm uma equipe que parece ser pequena, ali para o suporte e tal, você vê que são as mesmas pessoas, mas eles são bem rápidos em responder esses e-mails. E aí, por onde começar, além desses trâmites burocráticos de instituições, de vinculações, de associações, você vai criar uma conta de pesquisador. Então, você entra a partir do registration, também vai preencher aqui um forms. Aliás, é na plataforma, coloca aqui teu e-mail, teu nickname, given name, family name, cria uma senha e tem a confirmation. E não pode usar um único login para todo o laboratório. Então, não importa, se somos 30 pessoas aqui vinculadas ao ACESIM, o que a gente vai fazer? Cada um vai ter que ter a sua conta, porque como eu disse antes, a gente precisa ter o próprio login para desenvolver um experimento, porque eles têm um controle de segurança nos dados muito forte e é bastante protocolar. Então, a gente vai estar vinculado ao mesmo laboratório, mas cada um com a sua conta. E por que eles justificam, né, de cada um ter o seu próprio login? É porque isso apresenta um risco de segurança para os dados dos participantes. Mesmo pertencendo ao mesmo laboratório, eu acredito 90%, que eu não conseguiria acessar o experimento de outro pesquisador, a não ser que ele me designe como analista de dados, como pesquisadora também daquele experimento ou como administradora, porque senão a gente não consegue acessar. E aí você cria, né, aquela telinha que eu mostrei para vocês agora, você vai ser direcionado para essa página que você vai preencher seus dados e vai configurar a autenticação de 2 fatores. Eu posso depois sair e entrar para mostrar para vocês como funciona. Porque você vai sempre precisar dessa autenticação de 2 fatores para acessar o Lookit, que é onde você desenvolve os experimentos. Então, ali, desenvolve o experimento, dá consentimento para os estudos, analisa os dados. Então, não tem como eles não terem um padrão muito grande ali de segurança, porque como também trabalha, logicamente, colhendo vídeo, você tem imagem das pessoas, você tem dados ali de pesquisas demográficas, né, de dados socioeconômicos e tudo mais, então é bastante seguro. E aí você baixa o aplicativo do Google Authenticator, pode ser no telefone ou no computador. Eu tive um problema em agosto e tive que pedir ajuda ao suporte, porque o Google Authenticator no meu telefone não estava mais reconhecendo o código. Eu falei, socorro, né? Tive esse trabalho todo, código pronto, e agora o experimento aprovado pelo comitê de ética, mandei a aprovação para eles, falei, e agora? Vou perder todo o meu trabalho, não consigo mais entrar na plataforma. E aí eles são muito solícitos, como eu havia dito. Um dos caras de suporte entrou comigo online numa reunião para ver o que estava acontecendo, e eu instalei no meu computador. Então, se acontecer, não desespera, baixa pelo computador para ver se é alguma questão tecnológica que ninguém soube explicar, nem eles. Então, se eles são engenheiros de dados e desenvolveram um site para isso, imagina eu, né? E o segundo ponto é que, interessante, caso alguém vá para fora, uma das hipóteses deles para não estar funcionando a autenticação para me liberar e entrar na plataforma, eles me questionaram se eu estava usando um horário diferente no meu computador e no meu celular. Tipo, vamos supor que meu computador estivesse indo no horário do Brasil e eu estivesse aqui. E o meu celular tá com o meu horário da França. Mas eu mandei foto, falei, olha, tá tudo no mesmo fuso horário, eu não sei o que tá acontecendo. Eles também não souberam, mas enfim, resolveu. E aí a gente vai dar conta de outros problemas. E aí, você cria sua conta e vai juntar. Eu como? Você não sabe? Eles não souberam explicar. O que a gente acabou fazendo para resolver, para eu conseguir acessar a plataforma novamente, foi colocar essa autenticação do Google no próprio computador. Então, aqui, ó,
quando eu entro aqui no site, vocês conseguem ver aqui do lado, tipo o que eu tenho adiciono fixado de ferramenta? Dá para ver ou não? Dá Ah, sim. sim. Tá? Aí aqui em cima, ó, Authenticator. Ele vem para cá e Lookit Production. Então tem um código, tá vendo? E ele expira rápido, ele fica só um pouco, agora vai trocar. E aí eu consigo entrar quando eu faço o logout aqui, além da minha senha, eu preciso ter isso. Só que eu usava no telefone. E aí eles não souberam explicar o que que houve. Mas agora tá aí. O importante é que está funcionando. É isso, e outras demandas, novos problemas, então vamos para frente para resolver outras coisas, né? Enfim, estava funcionando. Depois disso, né, você vai. Se você for o primeiro usuário do seu laboratório, como foi o meu caso, porque o Alex nunca tinha usado essa plataforma também. Então, toda essa parte do acordo institucional a gente fez, e criar a página e associar, todos esses passos eu tive que fazer. Então, você vai criar o lab, esse daqui o Alex fez. Então, você vai colocar o nome, a instituição, o principal investigador, o contato, o URL, a descrição e o contato. Pergunta? Não? E o contato do comitê de ética, porque precisa ter. Qualquer experimento que vai precisar passar por um comitê de ética. E aí, a gente vai pedir. No Brasil, por exemplo, Oi? pode ser um comitê de ética no Brasil? Pode, não tem problema nenhum, só vai precisar ter ali uma aprovação e mandar esse documento para mostrar que o teu experimento, antes de ir para avaliação de pares ali da plataforma, ele já foi aprovado por algum comitê de ética, porque sem a aprovação eles não liberam. E eles deixam isso muito claro no tutorial, tipo, o Lookit, ele não tem um comitê de ética, não é papel dele avaliar se aquilo ali está coerente ou não com o que o estudo precisa ter para não machucar ninguém, enfim, né, para não infringir nenhuma lei. Então, eles não vão avaliar nenhuma questão do teste eticamente. Então, eles pedem para você enviar ali. E aí, além de criar ali para pedir a tua associação à conta do laboratório que você vai estar vinculado, você vai ter um teste de termos de uso. Você tem um quiz aqui, você vai ler lá todas as questões, né, dos termos de uso. Quando você se sentir preparado, você vai precisar fazer esse testezinho. Então, pode ser uma pessoa só, não é todo mundo que vai ter que fazer. Você tá rindo, né, Pedro? Aquelas. É meio castigo você obrigar alguém a ler termos de uso. Termos de uso, são muitos protocolos, porque assim, você tem milhões de questões aqui, então às vezes você fica, nossa, e esse pequeno detalhe disso daqui, né, de uma frase. Mas é isso, assim, não vai reprovar ninguém. A questão é que o tutorial ele é gigante, porque é o tutorial para as questões de configuração, para as questões burocráticas, para o desenvolvimento do protocolo, para depois você liberar para a plataforma. Então, sim, é um tutorial gigante, de 5 a 10 horas no mundo ideal, que você não vá ter nenhuma dúvida, que tudo vai ser executado sem nenhum problema, o que não é a vida e a gente sabe. Então, tem esse quizinho que alguém do laboratório precisa fazer antes de um estudo, né, ser aprovado e ir para a plataforma. E Quizinho de 10 horas? o que, Aniela? Quizinho de 10 horas? Um quiz não de 10 horas, mas diz o início do tutorial que ele vai levar em média de 5 a 10 horas para você ler e executar as etapas, né? Coisas pequenas. Deus do céu, eu teria desistido de usar essa plataforma quando eu Ah, visse um quiz de 10 horas. de 5 a 10. Só que aí você vai, tá, vou fazendo aos poucos, vai dar tudo certo, não vai ser tão difícil. Mas sempre é. E sempre tem uma questão, assim, que muito simples. Ah, vou pegar ali o exemplo porque eu quero inserir um áudio nas minhas imagens. Ah, bom, se eu inserir um áudio, eu consigo alterar para inserir dois áudios. Vou pegar o mesmo desenho ali. Só que não, porque não é para ser tão simples. E às vezes o próprio vocabulário dificulta.
Porque eu vou mostrar para vocês, então fala assim, você pega um error, você precisa ter algo nested. Tudo bem, você pode até saber inglês, mas aplicar um nested dentro de uma linguagem que é de programação e eles falam que não é de programação, tipo, eu fui aprender agora há pouco que existe Java e existe JavaScript. Provavelmente, se alguém que entende de programação sabe que eu estou falando de coisas diferentes. Para mim, Java era só o apelido do JavaScript. Então, não é a mesma coisa. E isso é completamente diferente uma coisa da outra. Qual é a diferença? Não sei dizer. Talvez quem entende de programação pode dizer. Mas o que eu estava precisando naquele momento era de JavaScript, não de Java. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente está aí para isso. E, enfim, cada laboratório tem a sua própria página pública que vai ficar ali para mostrar os experimentos desenvolvidos, né? Os que estão em curso. Então, isso que eu falei que é muito legal. Porque quanto mais a gente usar e mais a gente divulgar, mais difusão do conhecimento, mais famílias aderindo e tudo mais. Se o seu laboratório já tiver uma conta, assim que a gente registrar o ACESIM, você vai solicitar a inscrição. Eu vou mostrar já já. Então, ainda, né, como isso tudo foram mais configurações para você conseguir ter acesso à plataforma, cadastrar, registro e tudo mais. Como é que você cria um estudo? Você vai clicar aqui para estudos que serão desenvolvidos na própria plataforma. Como eu disse antes, você tem 3 opções ali. Trazer um estudo externo, que você só queira fazer o Children Health and Science de vitrine para o seu estudo. Ele foi desenvolvido em uma outra plataforma. Você pode marcar uma reunião online por Zoom para fazer ao vivo, virtualmente, com o teu participante, ou você pode desenvolver ele na própria plataforma, que foi o nosso caso, então é o que eu vou falar. E quaisquer estudos que você executar precisarão ser aprovados pelo Comitê de Ética da sua instituição. Então, a gente vai filiar ao Centro de Ciências da Saúde, que foi o nosso, né? Vai clicar aqui para começar a criar o seu estudo. Você pode colocar aqui o study name, o laboratório. Então, olha que bacaninha. Aqui é um laboratório de psicologia cognitiva dessa Isabelle Daltrey, não sei se pronuncia assim, que é uma colega do Alex. Como eu tive muita dificuldade para aprender as coisas, ela me deixou entrar, me filiar ao laboratório dela, por isso que eu estou com 2 laboratórios aqui, e tive acesso ao protocolo dela para poder tirar as dúvidas que eu precisava. E o LaPCD. E esse Sandbox Lab é só um que tem aqui para você se filiar, caso não esteja, para você poder ter acesso a alguns experimentos ali que são experimentos de exemplo, para você aprender o básico, como Nela tinha perguntado, você pega de algum lugar ou você parte do zero? Depende muito, mas você tem bases, né? Você tem vários samples ali do tipo de estudo e você tem as chamadas common frames, que são as telas comuns a todos os experimentos. Por exemplo, sua tela vai ter uma tela de apresentação. Olá, sou fulano de tal laboratório executando o experimento tal. Vai ter que ter uma pesquisa no final sobre qual tipo de nível de privacidade o responsável ou aquele participante vai querer que o vídeo dele fique totalmente privado, só vai para o pesquisador, para a equipe dele, ou pode ser usado para fins científicos. Então, eles explicam direitinho quais que são. Aqui você pode colocar as tuas propriedades, o que é muito legal, por exemplo, se o teu estudo ele vai estar discoverable ou share preview. O discoverable ele vai estar lá disponível para todo mundo, o que não adianta você colocar no início. É importante frisar isso porque, como eu disse, todos os estudos antes, quando tiver tudo bonitinho, já tudo armado, você vai precisar de ajuda de outros pesquisadores para fazer essa peer review. Então, ok, agora está todo pronto, teu código, teu experimento está rodando bonitinho, você vai voltar aqui para o Slack, para a parte de research, você vai falar, olá, preciso de peer review do meu experimento, o link é esse, tá vendo? Um monte de gente aqui colocando. E aí, você pode colocar o teu estudo, opa, me perdi. Você pode colocar o teu estudo como discoverable in share preview. Esse share preview é quando ele vai para o peer revision. Coloca uma imagem
uma descrição aqui pequena, um resumo, uma descrição pequena, o objetivo do teu experimento, como vai ser a forma de compensação desse participante, o link, qual é o critério de elegibilidade do participante, qual é a duração e qual é o pesquisador responsável, né? Você coloca aqui idade mínima e máxima e quem pode ou quem não pode participar para criar o teu estudo. Então, quando você clica no Create Study, vai aparecer ali o que você começou, né? Posso colocar, eu coloquei milhões de coisas aqui, concreta abstrata, o nome de fato do experimento, blá, 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 copy, e tem vários, assim. Eu fui fazendo várias cópias para tentar entender os procedimentos junto com o manual, mas também para depois deixar limpo, né? Porque eu fui fazendo cópias do que eles já tinham para ir aprendendo. O tutorial, ele vai mostrando os passos, tem exercícios para você ir fazendo aqui no editor, para ir se habituando, mas eu vou mostrar para vocês o meu, né? Porque isso a gente pode prolongar depois, fazer curso, eu posso ajudar a executar, naquilo que eu souber, o que não souber, a gente pode resolver junto, logicamente, mas tem exercícios para você ir se habituando, porque realmente, para quem nunca mexeu, eu acredito que o nível de dificuldade vai ser alto, pelo menos para mim foi, e eu acho que não tem outro jeito. E aí, como eu falei, todos os estudos precisam estar aprovados pelo Comitê de Ética da sua instituição. E é interessante você pensar que, durante a elaboração do experimento, enquanto você está lá executando as coisas, mudando, adaptando, você pode receber a aprovação de volta, né, do teu comitê. Se você já receber a aprovação, o retorno, você manda esse parecer para o e-mail lá da equipe do Children Health and Science, que foi aquele, porque é menos uma coisa para você resolver. Fala, olha, minha instituição já aprovou, e aí depois disso ele ainda vai, quando tiver tudo prontinho para avaliação de pares lá da plataforma. Mas você já deixa essa etapa resolvida. E aí, meus queridos, vamos lá para como desenvolver o seu experimento. A gente começou a ver agora como fazer. A gente vai fazer o login na plataforma. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu sair. Já está na minha, mas só para vocês verem todas as etapas, né? Depois de já ter feito a tua conta, já ter se vinculado ao laboratório, você bota aqui o teu login, o meu já está com a senha, e aí ele vai me pedir a autenticação 2 etapas, eu venho aqui e coloco, acho que não vai dar tempo, ok. E entrei, agora eu tô logada, ó, tá vendo? E venho em Experimenter. E aqui tem vários, como eu falei, você pode fazer cópias, eu vou mostrar para vocês ali, que o tutorial vai te mostrando. Então, aqui você tem, ó, Demo Lab, você sempre vai vendo, né? Qual é o laboratório. Então, Demo Lab também de demonstração, você tem ali alguns exemplos que você pode clonar para você poder fazer o tipo de tarefa que você precisa. Esse daqui é o meu. Enfim, né? Tem vários, tá vendo aqui dentro? Esse é o da pesquisadora, colega do Alex, que eu consegui fazer uma cópia para eu ver como que estava o que eu estava com dúvida naquela época. E os outros todos já estão aqui para você conseguir ter um parâmetro, poder estudar além do tutorial. E aí, você vai clicar, né, lá no Experimenter. Opa. E aí você vai clonar o estudo do Lookit Tutorial Part 1. Você pode clonar essa parte, que são alguns estudos, como eu falei ali, que já aparecem que você tem acesso automático. Você vai clicar nele, ele vai aparecer lá. No meu não aparece, porque esse especificamente eu já tinha excluído, então eu não sabia como colocar ele de volta. Mas eu tirei aqui a foto do tutorial para vocês. E aí você clica nele, ele vai estar lá, você vê que fica ali Status Created. Ups.
E ele vai aparecer assim para você, Lookit Tutorial Part 1. Como eu não tenho esse, eu posso abrir qualquer outro aqui, ó. Vax Copy of Conditions and Logic. Abri aqui, já é uma cópia, o nome já diz. Tá vendo? Quando você coloca o nome, aquilo tudo que eu estava mostrando, o propósito do teste. Um link para você ir para o teste, caso ele seja um link externo. Se você tem um participante aqui, qual é o critério de elegibilidade, a compensação, quanto você vai pagar, se não vai pagar, todas aquelas informações descritas ali quando você cria um experimento. A imagem e fica tudo aqui. Então, você pode entrar no Foi Review você que Studies. botou essa foto da tartaruga? Não, até que não. Parece uma ironia da vida, né? Mas não, esse daqui já era do próprio teste. Esse daqui eu não alterei nada. Você pode só copiar para ver como é que é, enfim. E já era dessa Beck aqui, que é uma das desenvolvedoras lá do MIT. Conversei muito com ela, porque fiz bastante ajuda, mas não era minha. E aí, ele aparece aqui para você, vai aparecer assim para vocês. E no canto superior direito, quando você estiver aqui, ó, tem o Edit Study, View Responses e Take Action. Você vem no Take Action e Clone Study. Quando você clonar esse estudo, ele vai aparecer para você ali diretamente para a página da cópia, né, para o seu clone. Que sempre vai aparecer com o nome original, Part 1 Copy, ou Copy, Locate, Tutorial, ou Part 1, como eu mostrei para vocês ali, aquele que eu tinha clonado. E aí, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui no Edit Study. Quando você clica em editar o estudo, nesse canto superior direito, estava aqui, você vai ver o nome do estudo, né, dessa cópia aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir um outro aqui. Eu ia ter que clonar ele de novo. Mas, enfim. Queria tentar mostrar para vocês um... Enfim, eu teria que clonar ele de novo para poder mostrar como que seria aqui junto com vocês, mas não vou conseguir. E se eu clonar ele, ele vai levar um tempo ainda para o Experiment Builder, que é tipo o que me permite alterar o estudo para ser aprovado. Então agora não vai fazer muito propósito, mas eu printei aqui a tela para vocês. Então você vai ter o Study Editor e tem lá Copy of Lookit Tutorial Part 1. Você vai alterando isso daqui. Então vamos supor, você quer fazer um experimento de Look and While Listening, então tipo de tarefa. Você pode clonar o meu estudo e adaptar para o que você precisar, porque você já tem um design ali montado e vai te facilitar bastante a vida. E aí você vai mudando aqui o nome do estudo, a imagem que você quer, todas aquelas configurações, a descrição do teu experimento, o propósito, que é o que vai aparecer para o teu participante, que vai aparecer lá na página do próprio experimento, que eu vou mostrar como é que vai ficar. E aí, o aprendendo sobre JSON, que é o JavaScript Object Notation. O que isso significa? Não sei, né? Para quem entende programação, o Java é uma linguagem de texto. E eu sempre falei, estou desenvolvendo código, não sei o quê. Todo mundo falou que isso não é um código. Ele diz que é um formato leve e de fácil leitura para a troca de dados. Ele é amplamente utilizado para enviar dados entre um servidor e uma aplicação da web, substituindo formatos como XML devido à sua simplicidade. O que a gente pode sempre achar que isso é muito arbitrário, né? Uma simplicidade, porque, ok, dá para a gente localizar as informações porque tem essa coisa do formato de texto. Agora, simplicidade, para quem vai executar isso pela primeira vez, não é o caso. Então, tinha mais uma aqui. Super Eu difícil, pedi, Olivia. tá? Eu tentei várias vezes aprender a programar até as linguagens fáceis. Essa linguagem é fácil. Não, vai dar um bug. Exato, é fácil. Isso daí é muito tranquilo de ser resolvido. Tranquilo para quem está acostumado, né? Pra gente, talvez não.
Dizem que o ideal que quando você quer aprender essas coisas é que você, na verdade, estude lógica de programação antes. Porque dizem que depois disso você aprende qualquer coisa facilmente. Pode ser. E entender lógica, acho que a gente já para na primeira etapa, né? Porque geralmente quem vem para humana já não tem muito raciocínio lógico. Então, talvez o problema ele já esteja bem para trás, né? Nossa cognição matemática, lógica, já deve ser um pouco prejudicada, pelo menos eu falo por mim. E aí, eu pedi esse exemplo de JSON aqui para o chat GPT, porque se eu já pegar o meu, vai entrar aqui num desespero, mas só para ver que, de fato, ele tem um formato de texto, ele não é um JavaScript, aquelas, eu vou falar como se eu estivesse entendendo muito o que eu tô falando, mas o JavaScript, ele é uma fórmula mesmo. E aí fica uma coisa completamente estranha de se entender. Aqui tem uma lógica que você consegue ler e identificar pelo menos onde você está, o que você está fazendo. Claro que depois de você montar o seu código, você vai mexer nisso com muito mais facilidade. Mas, de início, é tudo novidade. E aí, quando você tem um JSON, eu fui colocar isso para vocês porque era uma dificuldade muito grande no início. Você sempre tem o que é chamado de objeto, que vai ser essa... Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Pegar um lapisinho. Não. Queria tentar só usar o lápis para mostrar para vocês se iria dar certo. Aqui você vai ter essa estrutura de chave. E essa chave, ela vai abranger todas essas informações, desde nome até o segundo aqui, abaixo de número. E esse parzinho aqui, essa primeira chave, ela é o par dessa última. Então, isso é muito importante, porque se por um acaso faltar uma dessas chaves, vai dar erro, seu código não vai ser lido e você vai ter que ficar catando chave por chave ou colchete por colchete, o que está faltando, ou qual vírgula está faltando, ou se tem uma aspas faltando, o que está fora de lugar, porque vai craquelar o teu código inteiro e você não vai sair do lugar. Então, para quem, por um exemplo, está habituado com código, isso daqui que no início me deu uma dor de cabeça absurda, porque você tem o tutorial dividido por partes. Então, Common Frame, você tem uma tela de introdução do seu experimento. Oi, sou fulano, estou em tal lugar, fazendo tal coisa. Aí depois você tem um outro tutorial. Aqui você vai botar uma tela de gravação de vídeo. Você coloca a tela, só que as informações são fragmentadas. Para quem já conhece e sabe que você precisa ter um objeto dentro de cada chave, a vida está ótima. Só que para você que não sabe, a hora que você vai copiando e colando as coisas no código que vai ficar gigante, você vai se perder nessas chaves. Então, uma hora você pelo menos vai se habituar. Então, não entra em desespero, porque você vai se acostumar com isso, mas até acostumar fica um pouco complicado, porque você tem que ter muita atenção a essas chaves. E, lógico, com muita informação para cada detalhe, é muito fácil de se perder. Mas eu tenho dicas, eu tenho ferramentas. E aí, Toda a enfim, tristeza do mundo a Olivia tá demonstrando agora, lembrando da trajetória de aprendizado dela. a gente vai... Os humilhados vão ser exaltados. Pelo menos essa fase aqui eu passei. Agora a gente já está na etapa final. Enfim. Aqui, para vocês se familiarizarem, né, quando eu pedi para ele fazer um exemplo simples aqui, o próprio ChatGPT, você tem o chamado objeto. Então, como eu falei, você tem termos que para quem já está acostumado com JSON, ok, mas o que é um objeto? Não, objeto para a gente pode ser qualquer coisa. A referência que o objeto para a gente é uma outra coisa. Então, você vai ter aqui esse objeto que está contido nesse primeiro item, que vai dessa chave aqui até a última. E dentro dela você tem informações que você quer que o teu programa mostre ali para o teu participante, vamos supor. Não é o caso do Lookit, esse é só um exemplo do JSON, que é a linguagem que o programa usa. Você tem um nome, que é chamado como uma string, João, sempre essa informação, tanto nome ou informação ali do que você está especificando, vai vir entre aspas.
E quando você vai inserir uma nova, você precisa da vírgula. Aí você tem idade, colocou um número, o número não precisou vir entre aspas. Ah, por quê? Porque é assim. Então, você vai se adaptando a algumas coisas. A informação casado, e aí você tem um parâmetro aqui que vai poder ser falso ou verdadeiro. A pessoa pode, por exemplo, selecionar. Você tem informação filhos, tipo Ana e Pedro, e aí é importante que eu quero chamar a atenção de vocês, por isso que eu pedi um exemplo bem simples aqui para o ChatGPT, porque esse daqui ficava me incomodando, né, a existência, porque quando você tem um parâmetro tipo filhos e você insere informação aqui, por que que eu não posso colocar, fechar aqui com qual é o nome disso? Bracket? Mas como é que a gente traduz? Colchete. O colchete, para você ver como que eu passei bem matemática quando eu era estudante, né? Você fechar o colchete na Ana, botar uma vírgula e o Pedro para baixo. Porque não é assim que o código lê. Então, se você tiver mais de uma opção dentro dessa variável filhos, você coloca lá entre aspas, porque essa informação vai ser lida só se estiver entre aspas, a vírgulazinha para inserir mais alguma coisa, e insere o outro nome, depois você fecha o colchete e coloca a vírgula porque vai ainda pedir mais uma informação. E aí, você tem endereço, vamos supor, insere aqui um colchete, coloca a rua, o nome que você quer lá da rua, mais uma vírgula, porque você ainda quer inserir o número. E aí, preste atenção também no fato de que percebam, eu tinha chamado a atenção, vou tirando os vermelhinhos aqui, que esse par de colchete, ele é companheiro desse último aqui. Mas quando eu abro um endereço que eu tenho dois tipos de informação dentro, eu vou ter que abrir um outro colchete e colocar ele depois no final. Porque esse daqui está fazendo par com esse penúltimo, depois de número. E quando é a última informação desse objeto, que compreende isso tudo, eu não coloco vírgula. Então, você imagina ir colando e copiando várias informações e adaptando para o tipo de coisa que você quer e chegar nesse final e, às vezes, você esquecer um desses colchetes intermediários aqui, porque isso acontece muito. Então, tem que ficar atento. Tem algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês que podem ser úteis para desenvolver isso e o resto é isso, ir errando e acertando. Mas é lógico, hoje, como eu estou falando, você bate o olho, se você insere uma vírgula aqui depois do 123 e você está encerrando o objeto, já é muito fácil você identificar que tem algo errado, mas no início não, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, como me deu muito trabalho, isso, eu penei muito por uma coisa que era relativamente simples, eu perdi muito tempo com isso, é porque os valores para filhos, por exemplo, precisam ser um arrow de strings e endereço precisa ser um objeto alinhado, porque eles usam esses vocabulários. Então, o arrow de strings é quando você tem o colchete, né? E aí, você coloca Ana e Pedro dentro do mesmo chamado arrow de strings. E o endereço vem dentro de um objeto, porque você cria um objeto novo, né? Como eu disse aqui, isso tudo é um objeto, esse faz par com esse. Mas para endereço, você precisa abrir uma informação que vai ser lida dentro de endereço e que esse objeto faz par com esse segundo colchete aqui. Então, é por isso que o endereço, como ele tem mais de uma variável ali dentro, no sentido de dois tipos de informação, vou falar variável. Desculpa, gente. Ele vem como um objeto alinhado. E aí, tá. Arrow de strings para filhos. O que significa um arrow de strings? Porque, como eu falei, o vocabulário específico, ele também é uma dificuldade, porque ele te explica que vem num arrow de strings, mas o que é definitivamente um arrow de strings? Um arrow, ele é sempre uma lista de itens homogêneos. Então, nesse caso, a gente tem o mesmo tipo de informação ali dentro. Você tem os nomes dos filhos. Mas quando você tem um objeto alinhado para endereço,
ele agrupa múltiplos valores relacionados que juntos definem um conceito que é o endereço. Então, quando você quiser dividir essa informação, você faz um objeto aninhado, ao invés de você colocar num arrow de strings. Até aqui tá todo mundo bem? Acho que Olivia, eu tive só uma dúvida, perdão, Pedro. Essas cores, é o programa que te deu, você botou exemplo, a gente tem que identificar o que quer mudar nesse teu código, só que Larissa, só Claro, uma questão. tá horrível o teu áudio. tá cortando muito. Mas eu acho que deu para entender. Ela perguntou alguma coisa das cores, se as cores foi você que fez Não entendi ou se é o nada. programa que dá. Eu acho que o programa me deu ou não. Eu não sei se foi a cor ou se falou outra. Eu posso abrir o chat sobre as cores, o que significam. As cores, o próprio programa te dá. Então, qualquer programa de qualquer elemento que você lide de programação, eu não conheço os outros também, né? Mas assim, falando dos programas que eu usei, ele vai te dando coloridinho para você não se perder. Então, isso ajuda. Porque depois, se você pegar isso daqui, ele é um objeto pequeno. Quando você tiver que lidar com um código que tem mais 1000 linhas, é como eu falei, você se perde. Se errar uma vírgula, ele não vai funcionar. Se você deixar de fechar um objeto, ele também não vai rodar, ele não vai ler. Às vezes ele dá pau no site, quando você coloca especificamente um diretório para ele poder ir buscar a imagem não abre. Então, todos os problemas de tecnologia relacionados a isso, com a dificuldade de não ter lidado com isso, com a dificuldade de ser uma linguagem que você não conhece e até a parte escrita de texto que você não está acostumado com o vocabulário. Então, assim, colocando essas informações de vocabulário para vocês, porque eu acho que pode ajudar. E por que que essas informações são diferentes? Porque você vê muito isso no programa. Você vai ter ali um objeto com várias variáveis. Quando você cria lá um tipo de tarefa, que é o look while listening, né? Botar as tuas imagens, uma à esquerda, outra à direita, com um áudio, tendo que trocar a tela de tanto em tantos segundos ou milissegundos. É muita coisa que fica dentro de um objeto. Então, isso vai dar muito trabalho. Então, aí você lê, às vezes, o tutorial e fala, tem que estar dentro de um arrow. E agora, né? Enfim. E aí, os valores para filhos e endereço no JSON são representados como arrow de strings e um objeto aninhado, respectivamente, como eu estava explicando, porque isso me gerou muita dúvida. Para refletir a estrutura lógica desses dados. Cada escolha se baseia no tipo de dado que está sendo representado. Então, eu pedi aqui para o chat de PT para ele explicar, para tentar ficar mais claro possível para quando vocês precisarem fazer. Né? Essa questão do arrow ser uma coleção ordenada de valores. Então, ele pode ser qualquer tipo de dados, de números ou objetos, e os strings são os nomes dos filhos, que são esses mesmos valores, o mesmo tipo de informação, mas que cada nome é um texto. Você precisa que o programa entenda que Ana é um string e que Pedro é outro. Por que que você usa um arrow nesse caso? Porque filhos, nesse caso, é uma lista de nomes. Como essa lista pode conter vários elementos, o arrow é uma estrutura ideal para armazenar múltiplos itens do mesmo tipo, como eu havia explicado anteriormente. Esses arrows mantêm a ordem dos elementos, o que é útil se a ordem dos filhos tiver relevância, por um exemplo de acordo com a idade. Então, isso é interessante, porque você pode determinar isso para o seu experimento. Se você tiver uma lógica ali que precisa ser respeitada, é aqui que você vai determinar essa ordem para o programa ler. E o endereço, por que que ele vem no chamado objeto aninhado? Por que que você abre outra chave ali? Porque para o JSON, esse objeto, ele é uma coleção de pares chave-valor. Nossa, que complicado. Vou mostrar para tentar esclarecer, mas cada chave-valor são os tipos de tela que o teu participante vai ver. Eu vou mostrar o meu código, cada um desses tipos de chave-objeto, para vocês verem que tem vários objetos de tipos diferentes ali dentro, onde cada chave é uma string.
E o valor pode ser de qualquer tipo, porque eu tenho várias informações ali e que não necessariamente são do mesmo tipo. Um objeto aninhado é simplesmente um objeto dentro de outro objeto. Lembra que eu tinha mostrado aqui? Quando a gente pega o objeto todo aqui, que eu pedi para ele criar um simples só para mostrar para vocês, isso daqui é o nosso objeto final, é tudo. Quando você pega só a parte do endereço, o endereço ele está contido nesse objeto principal, que começa aqui e termina aqui, mas lembrando que essas informações que vêm aninhadas, rua e número, elas estão contidas nesse objeto. Então, por isso que você tem um mini objeto compreendido no objeto principal. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque isso me deu muito trabalho. E aí o endereço é composto por várias propriedades, como rua e número. Essas propriedades estão relacionadas e juntas formam um conceito lógico único, que é o endereço. Usar um objeto aninhado para endereço permite agrupar todas as informações relacionadas em uma estrutura única. Então, isso quer dizer que quando o programa ele lê o endereço, dentro de endereço você vai ter rua e número. Poderia colocar referência. Você vai colocar uma vírgula ali no final. Depois de número, você coloca uma vírgula, porque quando não é o teu último objeto, você insere uma vírgula. Dá um espaço, desceu, aspas, coloca referência, 2 pontos, ao lado da casa amarela e sem vírgula no final. Poderia adicionar 1000 outras variáveis ali, facilitando o acesso e a manipulação desses dados como um conjunto, porque ele vai ser lido dentro daquele objeto ali. E aí, peraí que eu acho que eu passei demais. Voltando para a plataforma, abaixo da miniatura ali das tuas informações básicas do estudo, tem uma seção sobre o status do seu estudo. Esta seção é onde você enviará o seu estudo para aprovação da equipe Locate quando estiver pronto e vai iniciar ou interromper a coleta de dados. Esta seção também mostra se o seu Experiment Builder, que é o que sempre vai estar lá em inglês, já foi construído. E aí você vai ver uma barra como essa aqui. Build Experiment Runner e Experiment Runner Not Built. Vamos supor que você clone o teu estudo aqui. Esse daqui é uma cópia lá daquela colega do Alex. Eu queria ver o código dela. Quando você chega no Study Status, só descer a página, você tem Change State. Então, eu criei a cópia, ele sempre avisa, né? Lembra que aparece lá no título também. Ele não foi submetido para aprovação, né? Mas você pode vir aqui, Change State. E, lógico, né? Eu não faria isso, porque um estudo não é meu. E antes de você... na verdade, não. Aqui você pode alterar, porque ele vai para interno do suporte do MIT para você conseguir alterar o experimento, né? A construção do experimento. Então, olha, isso é importante, essa parte aqui, como eu clonei esse estudo dela, eu não tenho acesso ao diretório da modificação do estudo. Mas olha o meu, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Léo, você pode, por favor, parar de gravar?